Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Israel, meu amigo. Estávamos com um probleminha aqui, mas parece que normalizou. Tempo muito chuvoso. Esperar mais 2 minutinhos aí. Combinamos às 22h30. Atrasamos aí alguns minutos, tivemos alguns problemas aqui, mas tudo certo. Seja bem-vindo, pastor Magno, pastor Adilson, pastor Jeosafá. Tem hora que eu chamo o pastor Jeosafá de pastor Josafá. Tem hora que eu chamo ele de Jeosafá. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, pastor Israel. O som tá bom. Guilherme, shalom, meu amigo. Deus te abençoe. Pastor Rodrigo também. Mais um minutinho aí só, irmão, só para dar às 22h45, nós vamos ler, iniciarmos essa aula 2, sobre Gênesis. Hoje nós vamos falar do conceito da doutrina judaico-cristã, Tzim Tzum, ou Zinzum. É uma palavra hebraica. Para mim, é o conceito que mais eu corroboro no sentido da criação. Alguns irmãos, eu acho que talvez a maioria, talvez não tenha ouvido falar, não tenha estudado, ou se já estudou, nós vamos aqui mais uma vez decorrer sobre esse assunto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Porque toda a revelação bíblica, ela parte do Espírito Santo. Amém? Porque eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas têm inúmeras interpretações, ok? As pessoas têm inúmeras interpretações dos textos bíblicos. Porém, independentemente da nossa interpretação, não vai mudar o que o autor quis dizer. Os irmãos, eu já disse isso, então os irmãos, eu creio que já podem ter visto. Seja bem-vinda, nossa irmã Kelly. Eu costumo dizer que é a nossa novata aí, a nossa caçula do CETEC. Até então, antes de entrar alguém, ela está ocupando essa vaga aí, da nossa caçula, no sentido da nossa aluna, que entrou por último aí da nossa escola. Então, não sei se os irmãos já viram na internet, já vamos orar já, mas aquela brincadeira, né, aquele pensamento que alguém faz um gesto e contém uma fila de mais ou menos 50 pessoas. Ele faz um gesto, porém, quando chega no último, o gesto chega totalmente diferente. Assim eu consigo entender que é interpretação bíblica. Ao principal, ao autor que inspirou aqueles que escreveram. Ele inspirou de uma certa forma para interpretar, ok? Mas no decorrer dos tempos, levantaram-se homens e mulheres de Deus que começaram a interpretar diferente. Mas nada invalida o princípio de tudo. O princípio ainda continua sendo a verdadeira, real interpretação do Espírito Santo. Amém? É claro que a verdadeira interpretação nós vamos conseguir obter simplesmente na Nova Jerusalém com Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos uma vez mais em sua presença.
Espírito Santo, nosso bendito amigo, lhe pedimos que venha nos revelar a sua palavra, venha nos dar a essência da sua inspiração, por aquilo, o motivo que o Senhor inspirou. Nos ajude a compreender a tua palavra. Ajude teus filhos a compreender o que ensinaremos. Sendo assim, também eu lhe peço, nos ensine a ensinar neste momento. Fique conosco neste tempo que iremos decorrer sobre a sua palavra. Abençoe aqueles que estão conosco e também aqueles que depois, posteriormente, vão ver essa live, essa aula. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 1. Renato, pastor Renato, nosso amigo. Glória a Deus. Seja bem-vindo aí, Renato Cantarino. Tem 2 Renato no grupo. Então, deixa eu diferenciar aqui. Esse é o Renato Cantarino. Amém? Vamos para o texto de Gênesis 1. É onde nós estamos. Gênesis 1. Irmão, só lembrando aqui, enquanto os irmãos abrem aí, não vai procurar lá em Apocalipse não, viu? Gênesis 1, capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram aí, pega a caneta, pega o marca-texto, pega a sua água aí, chame a família. Nossa próxima aula, atenção, nossa próxima aula sobre mensagem, ok? Porque nós temos 2 lives na semana. E essa é a primeira que eu estou fazendo dessa semana, voltando aí o estudo de Gênesis. A próxima aula será na quinta-feira, irmãos. Na quinta-feira. Essa será um horário mais difícil para os irmãos que às vezes trabalham, tem que trabalhar no outro dia, apesar que sexta-feira é feriado. Vai estar eu e o pastor Raul Marques e alguns convidados. Nós vamos estar fazendo uma live especial sobre a soteriologia do homem, sobre a salvação do homem. O que é salvação? Por que Deus salvou o homem? Aonde que começa isso? Isso foi o projeto inicial de Deus. Por que Deus salvou o homem? Nós estaremos fazendo essa mega aula de salvação, tá certo? É claro que alguns detalhes você só vai encontrar no curso Segredos, ou melhor, Salvação e Reino, ok? Mas nós vamos detalhar um pouco também nessa live especial. Nós estamos pedindo aí um valor de investimento para não ficar tão assim, né, irmãos? Porque pouco se ouve, porém hoje, né, até que está se difundindo muito sobre a teologia da graça, da salvação e reino, mas para que nós possamos dar valor, né, ao nosso trabalho, nós pedimos um investimento de apenas R$ 14,99. É claro que todos vocês que estão no CETEC Online, eu já adicionei. Se eu não lhe adicionei, me chame no PV, poste no grupo, ok? Comente lá no grupo. Luiz, você não me adicionou ainda. O grupo chama Imersão Bíblica. Se você não tem aí, talvez, eu já lhe mandei o convite, é só você aceitar. O grupo chama Imersão Bíblica. Nós vamos fazer uma super live na quinta-feira para esse grupo fechado sobre a soteriologia do homem, ok? Para quem não é aluno, no caso do CETEC Online, certo? Tenha esse investimento de R$ 14,99. Chamando o outro, sai por R$ 9,99, tá? Mas apenas o nosso comentário aqui para os irmãos já se programarem. Será por volta aí, irmãos, 11h30 ou meia-noite essa live, tá certo? Nós vamos ali decorrer sobre a salvação do homem, amém? Gênesis, Rafa, Deus te abençoe, meu amigo. Seja bem-vindo também. Gênesis capítulo 1. Assim diz o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que eu quero passar, a ideia que eu quero passar para os irmãos aqui, primeiramente é que nesse princípio não se fala de tempo.
ok? No princípio, o termo no princípio não se equivale a tempo dentro deste contexto, ok? Até porque o Cronos, observe, o Cronos como tempo, ele vai adentrar a partir do versículo de número 14, ou seja, 13 e 14. O Cronos vai entrar a partir do versículo 13 e versículo 14. Amém? Porém, no versículo de número 1 de Gênesis, o termo no princípio não se equivale a tempo, ok? Por quê? Porque em algumas traduções, nós assim temos em um princípio, ou em princípio, e no princípio, dependendo de qual for a tradução, o princípio, ou no princípio, vai estar com letra maiúscula, ok? Dependendo da tradução, vai estar com esse no princípio ou princípio em maiúsculo. Por quê? João, capítulo 1. João, capítulo 1. Texto muito conhecido, muito conhecido. João, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Observe o que o texto diz. No princípio era o verbo. Observe, João já está querendo dizer que esse no princípio era o verbo, e não em tempo, e não no início era o verbo, mas no princípio ele era o verbo. Eu costumo pegar um exemplo aqui para os irmãos compreenderem o que eu estou querendo dizer. Vou pegar essa régua aqui mesmo. Ó, vamos supor essa régua se chama no princípio, ok? No princípio. Então João está dizendo, no princípio, régua era o verbo. Eu não sei se você vai conseguir entender. Eu não sei. Irmãos, João está dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E detalhe, era Deus. Ou seja, no princípio, além de estar com Deus, ele era Deus. Ou seja, o no princípio era o próprio Deus. Bugou, né? Bugou. Perfeito, Renato. Exatamente. No Gênesis era o verbo. O princípio era o verbo. Ou seja, que o Espírito Santo abre o seu entendimento para você compreender o que eu vou lhe falar. No princípio não é tempo. No princípio é local. Alguém coloca essa frase aí, por favor? Coloca essa frase, por favor, alguém. No princípio não é tempo. No princípio é local. E o local é o verbo. E o verbo é Deus. Meu Deus. Meu Deus. Espírito Santo, ajude-nos. Alguém, por gentileza, coloca essa frase. Isso, no princípio não é tempo, e sim local. Obrigado, Renato. Obrigado, muito obrigado. Estão entendendo? Irmão, anota isso aí. Puxa, passe o marca-texto, puxe. Não é tempo, é local. Ou seja, Gênesis está dizendo qual é o local da criação. E João, ele percebe isso, irmão. João tem essa revelação. Por que você acha também que Cristo vai se revelar a ele lá em Apocalipse? Dizendo, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou, olha o que o texto está dizendo, eu sou o
princípio e o fim. Tudo começa em mim, tudo termina em mim. Eita! Meu Deus! No princípio não é tempo, é local, e local é Deus, exatamente. Então, começando, tá entendendo, irmãos? Dá para você entender isso? Que no princípio não é tempo, por quê? Porque se no princípio é tempo, eu estou entendendo que, como João está descrevendo que no princípio é o verbo, eu percebo que esse tempo está vindo, tá vindo antes de Cristo. Está vindo antes de Cristo. Eu vou te ajudar. Abra sua Bíblia em Colossenses. Agora, irmãos, agora isso aqui vai clarear. Isso aqui vai... O pastor Renato aí, ó, ele está dizendo que clareou. Vai clarear mais ainda. Vai clarear mais ainda. Abre a sua Bíblia em Colossenses. Irmão, isso aqui você não aprende nem no bacharel dependendo, viu? Colossenses 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. Eu quero chegar no Tizum ainda, irmãos. Eu preciso chegar. Minha mãe, Sueli Garcia, seja bem-vinda também. O Júnior acabou de entrar aí. Deus te abençoe, meu amigo. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de ver mestres aqui. Mestres sendo humildes, sentando para ouvir o Luiz Garcia. Eu fico muito feliz por isso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O texto diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. Em que temos a salvação pelo seu sangue. Observe. Irmãos, olha esse texto, irmão. A salvação não vem de obras. O texto está dizendo. Em quem temos, em quem? Em Cristo. Nele temos a redenção, salvação. Por obras? Não, pelo seu sangue. Então a salvação não vem de você e nem pelas obras. Mais um texto, que a salvação ela vem pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Observe esse texto. Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Irmãos, então observe. Se Gênesis 1 está dizendo que no princípio, no início de tudo, como muitos dizem, né? Que no início de tudo ali está criando os céus e a terra, está errado. Por quê? Porque a terra está vindo primeiro do que o próprio corpo de Cristo. Por quê? Colossenses 1,15 não está falando da criação de Cristo, a essência. Por quê? Porque Cristo é uma deidade, é uma divindade, ok? Ele é uma das pessoas da divindade, ok? Nós servimos a um Deus que é triuno, ok? Servimos um Deus que é triuno, ok? Ou seja, é um único Deus que dentro dessa divindade, dessa essência que é Espírito, existem 3 manifestações, 3 personalidades distintas uma da outra, que hoje, após Cristo, conhecemos um como Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Porém, é o Pai, o Espírito Santo e o Filho, pois o Espírito é o vínculo de toda a unidade dessa divindade que se torna, que é única, porém, que ela se manifesta de 3 formas. Amém, irmãos? Então, ele é o primogênito. Se ele é o primogênito, ele precisa vir antes de Gênesis 1. Porém, ele está em Gênesis 1. Por quê? Porque ele é a primogenitura de toda a criação. Ele foi criado, o seu corpo primeiro. Você está entendendo? Aí o Renato já adiantou aí, ele já foi até no passo do versículo 16. Olha o que o texto vai dizer, no versículo 16. Porque nele, o texto está dizendo quem? Cristo.
Ou seja, porque nele, puxa aí uma setinha e coloca Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas. Meu Deus. Meu Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas. Porque nada vai subsistir fora dele. Porque ele chama as coisas antes que elas fossem. Porque nele foram criadas todas as coisas. Detalhe, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestade. Olha essa última frase. Olha essa última frase. Tudo foi criado. Primeiro, Paulo está dizendo, criado nele, não bastasse ser criado nele, foi também criado por ele. Observe, nele, por ele e para ele. Meu Deus. Meu Deus. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo isso aí? Está dando para você compreender? Porque se você compreender isso aqui, irmão, fica muito mais fácil de você compreender toda a criação depois. Aleluia. Gerra, glória a Deus, é um prazer te ver aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Então, observe. Todas as coisas, todas, foram criadas nele. Quem criou as coisas? Ele. E por ele. Para ele. Ok? Vamos compreender isso, irmão. Vamos compreender melhor isso. Glória a Deus. Vamos supor que isso é o verbo. Isso é o verbo. Isso é o princípio. Porque é local. Agora você vai compreender isso aqui. Agora você vai compreender. Porque nele. Esse livro, como tem a palavra, é o verbo. Ok? No princípio, nele, foram criadas todas as coisas a partir dele. Ou seja, vamos supor que essas canetas sejam potestade, principados, trono, todas as outras coisas. Então, a partir dele, vou colocar aqui atrás, ó o que o texto está dizendo, porque todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Olha o que acontece. Foram criadas a partir dele. Tudo começou a sair dele. Tudo, irmão, tudo foi a partir dele. Tudo saiu dele, por ele e para ele. Consegue entender? Ficou fácil para você compreender, irmão? Compreendeu? Agora volte para o texto de Gênesis 1, irmão. Volte para o texto de Gênesis 1. Observe. No princípio. Bereshit bara Elohim et Hashamai et Heret, ok? Et Heret. O que isso está dizendo? No princípio criou. O criou é bara. Mas antes de comentar sobre esse bara, eu quero comentar sobre o Bereshit, ok? Sobre o Bereshit. Eu até deixei uma anotação aqui. Bereshit, irmão, vem da palavra Reshit, ok? Que vem da raiz Rosh. Rosh, ok? Rosh. Segundo Strong, que é um dos mais respeitados
dicionários hebraico e grego, ele vai dizer isso, pastor Israel. Quer dizer que Bereshit é Cristo. Eu vou provar isso agora, irmão. Eu vou provar isso agora. Ok? De uma forma para compreender Cristo, sim, mas o texto está querendo dizer que o local da criação foi nele. No princípio é local. E qual local? Ele, dentro dele. Ok? Alguém coloca aí, no princípio, local, dentro de Cristo. Então, o local que está sendo criado as coisas é dentro de Cristo. É dentro de Cristo. Dentro de Cristo. Por quê? Porque Bereshit vem da raiz Rosh. Rosh quer dizer primeira parte, parte principal ou cabeça, topo. Oh, meu Deus. Meu Pai. Rosh, que está dentro, na verdade, Bereshit, né? Que é Reshit, que no caso está dentro de Rosh. Dentro de Rosh, quer dizer cabeça, topo principal, local, e não tempo, local. Aí Paulo vai escrever, que nós lemos, Colossenses 1,16, que nesse local, em outras palavras, parafraseando, nesse local foi criado todas as coisas. E o Gênesis está dizendo quais são essas todas as coisas. Uma delas, parte delas criou Deus os céus e a terra. Na onde? No local. Que local? Nele. Meu Deus. Eu acho que é muito para a cabeça de alguns irmãos. Princípio é um local e esse local é... Meu Deus, é isso aí. Obrigado, pastor Renato, pastor Israel. Glória a Deus. Exatamente. Criado e depois formado. Meu Deus. Você está pegando, crente? Alguns irmãos às vezes dão um sinal de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, agora esse texto aqui, irmãos, esse texto, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 4. 10, 4. Faça essa equação. Alguém poste aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Meu Deus, eu acho que não vou conseguir chegar no Tizim hoje. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Observe, irmão, observe. Paulo está escrevendo. Irmão, Paulo foi o top dos apóstolos. Foi o top dos apóstolos. Foi o top. Olha a revelação que Paulo está tendo. Capítulo 10, versículo de número 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Ok? Porque bebiam da rocha ou pedra espiritual, que é rocha. Quem é essa rocha que o seguia? Olha o que Paulo vai dizer. E a rocha era Cristo. Era Cristo. Obrigado, amor. Era Cristo. Observe, irmão. Essa rocha era Cristo. Ok? Gênesis 1, o termo rocha quer dizer cabeça, parte principal.
Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Cristo. Quem é essa rocha? Cristo. Agora, irmãos, é para você dar glória. Abre em Isaías capítulo 51. Faça essa equação. Isaías capítulo 51, versículo de número 1. Isaías 51, versículo 1. Meu Deus. Exato. A rocha é Cristo. Isaías 51, versículo 1. Olha o que o texto vai dizer, irmãos. Lá de 1 Coríntios 10, 4, você puxa uma seta para Isaías 51, 1. Olha o que o texto vai dizer. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha. Olha o que Isaías está falando. Olhai para a rocha, de onde fostes cortados. Meu Deus. Meu Deus. Olhai para a rocha. Quem é a rocha que Paulo está dizendo? Cristo. Da onde fostes cortados. Meu Deus. Os irmãos estão quietos. Não sei se os irmãos entenderam esse negócio. Você conseguiu entender? Será que alguém pegou isso? Vamos lá. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Bereshit, vem da raiz rocha, que é a cabeça. A cabeça que Paulo vai dizer também é a rocha. E Isaías vai dizer que nós, principalmente o texto está dizendo, referindo-se a Israel, fostes cortados da rocha. Meu Deus. Meu Deus. Por quê, irmãos? Porque tudo subsiste a partir dele. O que Paulo está dizendo, o que Isaías está dizendo, o que o escritor de Gênesis está dizendo, irmãos? Dentro dele, quando ele criou, ele foi formar, ele cortou, ele colocou para fora aquilo que já estava dentro. Você já estava dentro de Deus. Os animais estavam dentro. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo a presença dele, aleluia. Observe o céu que você enxerga, essa infinitude estava dentro dele, e ele tirou, cortou para fora, aleluia. As estrelas, o sol, a lua, os animais, os répteis, Adão, Eva, eu e você, tudo que há já estava nele, dentro dele. O que ele fez? Apenas cortou dele, colocou para fora dele. Oh glória, aleluia. Meu Deus, aleluia, aleluia, oh glória. Irmãos, nós vamos chegar lá, mas Gênesis 1, 27, 28, vai dizer que você é a imagem dele, você é semelhança dele, você tem ele em você. Se você tem ele em você, o que é o carro que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, a igreja que você tem, os amigos que você tem, aquilo que você tem, simplesmente um dia estava dentro de você, mas você colocou para fora,
você cortou que estava dentro e trouxe para o físico. Aleluia. Ser imagem, ser semelhança dele, é isso. Ser semelhança principalmente é isso, porque a imagem é o corpo, mas semelhança é ter também um dos atributos de Deus, irmãos. Ou seja, você pensa dentro, arquiteta dentro, mas você corta, você tira daquilo que está dentro e materializa, irmão. Aleluia! Meu Deus! Somos pedras. Bem lembrado, pastor Renato, bem lembrado. Lembra o que Cristo disse para Pedro? Pedro, tu és Petrus, tu é uma pedra, uma fagulha, Porque você foi cortado dessa rocha. Você é pedrinha. Porque a pedra principal, a pedra angular sou eu. Aleluia. Você foi cortado, você foi tirado. Embora você tenha sido cortado, você ainda é parte de Deus. Você ainda é parte de Deus. Oh, glória! Aleluia! Vou te dar um texto ainda, irmão. Eu fiz essa pergunta no Dúvida CETE que ninguém ousou responder. Ninguém, quase ninguém, praticamente um comentou. Eu perguntei, Deus vive em você ou você vive em Deus? Eu disse que eu ia dar essa resposta agora, na próxima aula. Abre a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 17, irmão. Isso aqui é violento, irmão. Estamos nas águas rasas ainda, viu? Não me provoca que eu falo. Aleluia. Atos 17. Nós estamos no raso. Estou dizendo a verdade para os irmãos, hein? Atos 17. Versículo 24. Atos 17, versículo 24. Oh, glória! É isso aí, meu amigo. Olha o Jerra dando lugar. Allah Akbar. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 24. Olha o que o texto vai dizer. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Meu Deus, segura isso aqui, sobre o parente, irmão. Tem gente que vai para a igreja tentando, ou ao menos entendendo, que Deus precisa do glória dele, que Deus precisa do aleluia dele, que Deus precisa do dízimo dele, que Deus precisa da oferta dele. Ei, esse texto é para você. Esse texto é para alguém que você conhece, que tem esse sentimento, que Deus precisa de algo que eu faço. Não, irmão. Olha aqui que o texto está dizendo. Como que se necessitando de alguma coisa. Ei, Deus não necessita de nada, porque Ele é. Tudo que existe, subsiste, existe nele. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Meu Deus, Deus não necessita do seu carro, porque o carro que você tem é dele. Deus não precisa do seu dinheiro, porque o dinheiro que você tem é dele. Paulo, o escritor está dizendo, melhor dizendo aqui em Atos, Paulo está falando em Atenas,
que tudo que vocês têm, aleluia, é dele. Então não venha com esse sentimento dentro do templo, achar que Deus necessita daquilo que você tem. Porque, na verdade, quem necessita é você, que tem o que é dele. E não o que você tem é no sentido de dar para ele como se ele necessita. Deus, ele não necessita. Porque tudo que você tem, querendo ou não, é dele. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Agora, atente, versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha o que Paulo está dizendo, irmão. Deus não está longe. Aleluia. Deus está perto e muito mais perto do que você imagina. Eu vou provar, irmão. Tem gente... Ah, meu Deus. Então as pedras que clamam, não. Glória a Deus. Vamos chegar lá, Gerra. Olha o que o texto está dizendo. Deus não está longe. Tem muita gente que diz, Deus não me olha mais. Deus não me ouve mais. Deus não está me olhando. Ou seja, a pessoa está dizendo que Deus abandonou. Observe, Deus me abandonou. Alguém vai dizer isso no contexto bíblico. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Deus não me olha. Será, irmão? Será que Deus em algum momento te abandonou? Olha o versículo de número 28. Esse texto é forte. Esse texto é forte. Versículo de número 28. Por quê? Meu Deus. Você vai aguentar esse negócio? Vai suportar esse texto, irmão? Os religiosos... Ai, Deus. Porque nele, não é em nós, nele vivemos, movemos e existimos. Meu Pai, oh glória, porque nele vivemos, movemos e existimos. Irmão, segura essa. Segura essa. Segura. Quando você peca dentro de Deus. Vou repetir. Quando você peca dentro de Deus. Porque esse é o maior amor do Criador. Ele habita em você e você nele. Aleluia. Aleluia. Aí eu te pergunto, irmão. Você aonde está me ouvindo? Igual eu estou no meu escritório. Eu estou aqui dentro do meu escritório. Isso é forte. Em todo tempo da minha vida, vamos supor que eu estou dentro do meu escritório. Será que por eu estar dentro dele, será porque eu estiver ou estar dentro dele, desse escritório, eu posso dizer que ele me abandonou? Meu Deus. Como que eu digo que Deus me abandona se eu estou dentro dele? Não é verdade que ele te abandona, é você que abandona ele. Ah, meu Deus. Aleluia.
Oh, aleluia. Aleluia. Quando alguém diz que Deus abandona, não é Ele que abandona, é eu que saio, é eu que abandono, porque eu estou dentro dele. Aleluia. Oh, Deus. Exatamente, pastor Renato. Exatamente. Eu estou nele. Você vive, você existe. E você movimenta dentro de Deus, irmão, dentro de Deus. Porque nada existe fora dele, tudo está nele. Você está entendendo porque nada foge do controle dele? Nada, nada, nada. Por muitas vezes nós interpretamos que assim está fora do controle nosso, mas do controle dele nunca foi, nunca esteve. Sempre esteve tudo no controle dele. Tudo. Aleluia. Irmão, por que você acha? Não foi Deus que abandonou Adão, foi Adão que abandonou Deus. O que Deus fez? Pega Adão e tira para fora do jardim. Lança-o para fora do jardim. Aleluia. Eu vou deixar para falar isso aqui mais para frente, irmão. Vou deixar para falar isso aqui mais para frente. Mais um texto. 1 João, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 14. Irmãos, nós estamos no versículo 1, viu? Já foi quase 2 horas de aula no versículo 1. Gênesis capítulo 1. Perdão, 1 João capítulo 4, versículo de número 14. Versículo de número 13. Versículo 13. É para você dar glória também, crente. Nisto conhecemos que estamos nele. Agora João amplia. Estamos nele e ele em nós. Pois que nos deu do seu Espírito. Estamos nele e ele em nós. Versículo 15. Irmãos, isso aqui é para crente religioso. Eu creio que não tem nenhum crente religioso aqui. Mas isso aqui é para crente religioso. Versículo 15. Observe. Sublinha esse negócio aí. Qualquer que confessar. Bom, esse texto é forte. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. Meu Deus. Irmão, o texto não está dizendo qualquer um da assembleia. O texto não está dizendo qualquer um da quadrangular.
O texto não está dizendo qualquer um da adventista, qualquer um da presbiteriana, qualquer um da batista, qualquer um da católica. Não. Ele não está colocando denominação, ele não está dizendo, ó, os da Assembleia que confessar, os da Católica que confessar, os da Graça que confessar, os da Universal que confessar, os da Quadrangular, os da Batista Renovada, os Testemunhos de Jeová, os Espíritos Kardecistas. Não, não tem um limite. O texto está dizendo qualquer pessoa que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou ampliar aquilo que Deus quer que você entenda. Católico que crê que Jesus é o Filho, ele está em Deus e Deus está nele. Eu vou apelar um negócio aqui, eu vou ser mais forte para você ser impactado. Se tiver algum religioso, o espírita, aleluia, que crê, que acredita e que confessa que Jesus é o Filho da forma que o contexto todo bíblico nos dá, que acredita que o Filho é Jesus de Deus, aleluia, ele está em Deus e Deus está nele. Eu vou dizer de novo, o católico que acredita e confessa que Jesus é o Filho de Deus, ele está em Deus e Deus está nele. Deus está nele e ele está em Deus. Você está entendendo, irmão? Não sou eu. Se você não concorda com esse texto, faz um favor, rabisca ele e rasga essa página e joga fora. Porque se você é um religioso que diz que só os seus, só você, só o seu rebanho vai para o céu na Nova Jerusalém, que você está em Deus, irmão, por favor, joga esse texto fora e não pregue mais não, deixa ele fora. Meu Deus, aleluia, meu Deus, aleluia. Você tá entendendo, crente? Qualquer que confessar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os irmãos ficaram quietos, foi muito forte, irmão. Falei muito bravo. Tem alguém aí? Me dá sinal de vida aí. Os irmãos ficaram quietos. O que aconteceu? Deus está em nós e nós estamos nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você compreende Gênesis 1. Agora Gênesis 1 ficou fácil, né, irmãos? Ficou fácil. No princípio, não é tempo, é local. E quem é o local? Ele. Glória a Deus. Então, em alguns textos vai dizer em princípio ou em um princípio. Então, o que o texto está dizendo? Em um local foi criado os céus e a terra. Qual é esse local? Paulo já disse. Todas as coisas foram criadas nele. Se foram criadas nele, ele é o local. Agora, nós vamos finalizar essa parte e vamos só que colocar um gostinho de quero mais. Só para degustar, ok? Para você não perder a próxima aula da semana que vem. Bereshit nós já entendemos. Reshit, Rosh. Agora é o Bará. Eu, por muitas vezes, eu disse que aqui se cria
do nada, mas não é do nada. Por quê? Porque o correto a se dizer é a partir do nada. Bara é criar a partir do nada. Então, antes de criar tudo, ele criou o nada. Por quê? Se o nada é criado primeiro, Paulo está mentindo e entra em divergência. Porque Cristo, ele é o primogênito de toda a criação. Ok? Ok? Então, nada precisa vir depois. Então, o que o texto está dizendo? Tudo se fez a partir do nada. Então, para se fazer aquilo que é, preciso então criar o nada. Então, Cristo, ele cria o nada. Bugou. Bugou, agora bugou, irmão. Agora bugou. Agora que os irmãos ficam quietos mesmo. A partir do nada. Para mim criar esse marca-texto, eu preciso criar o nada. Porque ele é criado a partir do nada. Então, o nada também precisa ser criado. Aleluia. Vocês estão entendendo? O princípio ficou claro. Ok? No princípio, não é tempo. Reshit, rocha, topo, cabeça, lugar principal, então é local. Colossenses, nele. Então, esse no princípio é o princípio dentro dele. Nele foram criadas todas as coisas. Mas, para se criar as coisas, teve que existir o nada. Porque bara é criar a partir do nada. Aí vai entrar o tizim, tizum. Eu disse que não ia dar tempo. Aí vai entrar o tizim, tizum. O que é o tizim, tizum no hebraico? Tem duas terminologias. Diminuindo e se contraindo. O que é se contrair? Eu tenho esse lenço, ok? Esse lenço. Vou fazer o tizim, tizum. O que é o tizim, tizum? Ó. O que é isso, irmão? Responde aí. Vamos lá. Para criar o nada e as coisas a partir do nada, Deus, ele teve que fazer isso aqui, ó, tizim e tizum. Alguém tem ideia do que seja isso? O Guilherme vivia dizendo para mim. Chegou o momento. Tizim, tizum. Parece palavra mágica, né? Mas não é não, irmãos. Os irmãos ficaram em silêncio. Nosso tempo já acabou, irmãos. Nosso tempo já acabou. Glória a Deus. Assista essa aula novamente, assista as demais aulas, porque
As aulas vão ficar disponíveis de mês a mês, irmãos. De mês a mês. Então, a partir do 5º dia útil, provavelmente, nós já vamos estar deletando as aulas. Luiz, perdi todas as aulas. O que eu faço? Já estou dizendo. R$ 20 por aula, irmãos. R$ 20 por aula. Para que isso? Para te incentivar. Porque se você quer mexer com o homem e com a mulher, é tocar no bolso dele. Toca no bolso deles para você ver. Então, estou tocando no seu bolso para te incentivar a você estudar. Ok? Perdeu as aulas, infelizmente, depois será cobrado R$ 20 por aulas. Eu postei aí no grupo Dúvidas, no CETEC Online, para os irmãos terem uma noção. Porque nós também temos os mestres, nós também sentamos para aprender. E o meu mestre cobra R$ 35 por aula, que eu perco. Ok? 35. E eu estou só pedindo 20 depois do investimento. Se contrair. Se contrair. Isso. O que é se contrair? É isso aqui, ó. É se contrair. Irmãos, deixa eu te perguntar. O céu é imenso, sim ou não? Para alguns é infinito. Teve um início, mas não tem fim. Ok? Sabe o que o texto diz? Inúmeros textos. Vamos supor que isso aqui é o céu. Isso aqui é o céu. O infinito. Deus pega esse céu na mão. Pega esse céu na mão e faz assim com ele, ó. Como se dobrasse, se contraísse uma cortina. Deus faz isso com o céu. Aí isso aqui é profético para a sua vida. Se Deus faz isso com os céus, imagine o que Ele pode fazer com a sua luta. Imagine o que Ele pode fazer com a sua prova, com o seu deserto, com o seu vale. Aleluia. É isso aí, pastor Renato. Tem outros textos. Nós vamos ler a partir da próxima aula. Ele faz isso com os céus, irmãos. Em outras palavras, ele dobra o céu. Ele enrola. Eu profetizo no nome de Jesus, aonde você estiver, para finalizar essa aula. Se você crê, e eu ministro como sacerdote, como ministro, sobre a sua vida e a vida da sua família, que Deus está enrolando, diminuindo a sua prova, o seu deserto, o seu vale, a sua dificuldade, aquilo que era extenso, Deus está encurtando, Deus está diminuindo, Deus está contraindo para emanar o tizum na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está contraindo a sua prova, tizim, para emanar o tizum. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que participaram, ficaram conosco. Essa aula foi poderosa, como as demais têm sido. Nós vamos estudar, irmãos, o Gênesis capítulo 1, provavelmente até o capítulo 4, tá bom? Nós vamos estudar paulatinamente. Se nós estamos no capítulo 1 e no versículo 1, 2 lives, 2 aulas, imagina o que vem. Então, invista. Ei, quero pedir para os alunos aqui, chega lá no Dúvidas, no CETEC, e conte sobre isso, irmão. Conte sobre isso. Toque a trombeta da vitória, trombeta. Nos ajude a compartilhar, tá?
nos ajude a compartilhar, ao menos no dúvidas, sobre essas aulas. Comente lá. Amém? Pode comentar. Não solte as coisas que nós ensinamos aqui, né? Mas os irmãos sabem a forma que eu faço, né? Para você dar um aperitivo para aguçar os alunos. Porque nós temos o projeto de não estender mais os cursos. Tudo que formos fazer, vamos fazer aqui, tá? Mas, por enquanto, nós temos apenas aí 20 e alguns alunos. Nós temos uma meta de 50 alunos. E depois vamos aumentando isso, mas a nossa meta é de 50 alunos. Então, ajude-nos a divulgar esse trabalho. Não retenha só para você esse conhecimento. Passe ao menos naqueles que estão conosco. Se você não quer passar para um outro amigo fora, que no caso deveria, mas passe esse conhecimento. Amém, meus irmãos? Sendo assim, mais uma vez, quinta-feira, nós vamos fazer uma super live sobre a salvação do homem, ok? Depois teremos uma outra live, em outro dia, falando sobre reino, tá? Falando sobre reino, para aprender essa diferenciação. Então, vocês, alunos aqui do CETEC Online, têm esse privilégio de não precisar investir, porque já estão investindo, ok? Sendo assim, meus irmãos, se programe para quinta-feira, sexta-feira é feriado, você pode, alguns, né, não todos, mas alguns podem estar aí acordando um pouquinho mais tarde, se esforçando. Sendo assim, por hoje, meus irmãos, fique com essa palavra, tá? Fique com essa palavra, Gênesis 1, do princípio, não é tempo, é local, amém? Releia os textos, veja novamente essa live, essa aula, porque eu tenho certeza que cada vez que você passa novamente, visualizando e ouvindo, você fica especialista no assunto. Amém? Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado por estarem aqui. Deus abençoe aqueles também que vão ver depois. Até a próxima aula, se assim Deus quiser. Um abraço e um beijo no coração. Lembrando que o CETEC é uma escola de crescimento. Deus abençoe em nome de Jesus.